Hey guys, what's going on? Robert for International Pulse Research. Mais um vídeo para você que está acompanhando a gente pela internet, através do YouTube. Olha quem está aqui do meu lado. Olha quem está aqui. Que idade ele vai ter? Tudo bem com vocês? Estamos de volta, mais um vídeo na íntegra para você, pessoal. Embaixo aqui vai ficar o Trust Revolution. Entra lá no YouTube, que essa semana vai ter live. A gente promete aí. Vai lá, se inscreve no canal. Tudo porque strike lá, governo do Chile. Eu já expliquei para vocês. Pessoal, hoje é 7 de setembro no Brasil, feriado. Aqui é Labor Day também, feriado. Dia do trabalho. Então, a gente teve aí uma semana agitada. E hoje nós vimos um pronunciamento aí não só do Lula, mas também do presidente proto-fascista que a gente vai estar falando agora. Mas antes disso eu vou falar sobre se um Congresso aprova 1 bilhão aí para as igrejas, enquanto o auxílio emergencial é cortado pela metade. É mole? Então um projeto aí aprovado pelo Congresso Nacional, que aguarda a sanção do Bolsonaro, né, que anula dívidas tributárias das igrejas com a Receita Federal. O valor total das dívidas, aí, segundo a estimativa, é cerca de 1 bilhão propriamente dito. Então, só a Igreja aí, Internacional da Graça, aí, do aquele R.R. Soares, que tem um filho que é o Davi Soares, deputado de São Paulo, foi eleito, claro, porque o pastor foi lá e falou, vote no meu filho. Tem uma dívida de 38 milhões que serão aí perdoados caso o projeto seja sancionado. Então, a PL aí é aquela 1581, que aumenta as regalias permitindo que as igrejas não paguem contribuição social sobre o lucro líquido e a contribuição que é a CSLL, contribuição previdenciária. Então, a gente está acompanhando aí, a gente sabe muito bem que a igreja não paga imposto por vias de fato, a gente sabe muito bem disso, e o interessante é que eu não vi nenhum deles ajudando o pessoal nessa pandemia com alimento, ou enfim, ajudando o povo aí com máscara, dando um apoio psicológico em todos os aspectos, na periferia, na favela. Então, pessoal, vamos esclarecer uma coisa que as pessoas não, às vezes entram em contradição. Tá todo mundo querendo falar que o Bolsonaro defende aí as famílias e que o Senhor tem que estar acima de tudo. Eu sei que ele está acima de tudo, ele também enxerga no escuro. Agora, a gente não pode querer falar uma coisa que a gente não vive. Eu sempre falo isso porque isso é importante. Então, o governo aí está tampando o sol com a peneira para ajudar as igrejas, porque a igreja não produz absolutamente nada, a gente sabe disso e eu sempre soube que nunca pagou. Aqui na América também, a maioria das religiões saíram daqui dos Estados Unidos. Propriamente ditas que estão no Brasil, a maioria saiu daqui. E a gente sabe muito bem que a maioria desses pastores aí também são bem remunerados. Então aí você vê a teoria da prosperidade, teoria da libertação, neopentecostal que foi criada aqui na Califórnia em 1911. Você vê aí os evangélicos, que é aquele que segue o pastor, aquele que se não for para a igreja e não for abençoado, ele está cometendo pecado. O caminho é trilho, o caminho é difícil, e a gente sabe que o caminho é estreito. Como é que essas pessoas conseguem falar isso, sendo que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha que um rico entrar no reino do céu? As pessoas distorcem. Tudo bem, você não está aqui para comer o pão que o diabo amassou, você não veio aqui nessa terra também para, entendeu? Para sofrer, você veio para ser feliz. Mas não é bem por aí, gente. Então, o que o presidente tenta passar foi uma estratégia que foi usada pelo Trump, Farmhouse Doublespeak, para também atrair a população que quer defender uma religiosidade aparente que na realidade não é nada daquilo. Você pode ver que há famílias, pessoas que seguem, que estão lá fora gritando, que não sei o quê, acima de tudo, Jesus. São pessoas que nem na igreja vão. E ele disse no seu próprio discurso que ele quer defender os valores da família. Isso é fundamental, todo mundo sabe, todo mundo quer andar na linha, com certeza, mas da forma que ele fala, o trem vai vir para cima de nós. É ridículo uma pessoa que foi casada 4 vezes, não estou aqui para julgar,
entendeu? Querer falar de família, de religiosidade, uma coisa que você não vive. Eu não posso ensinar uma coisa que eu não vivo. Eu não posso falar uma coisa, por quê? Canso de falar isso, é dentro das quatro paredes de qualquer lar que se cria a personalidade, tanto para o bem e para o mal, e o caráter de qualquer criança, de qualquer cidadão. Eu lembro que meu pai sempre ensinou por exemplo. Ele era duro, queria as coisas, entendeu? A gente sempre tenta largar. Ele morreu muito cedo, jovem, com câncer. A gente pega o lado mais positivo, a gente guarda esse lado positivo dele. Mas ele sempre tentou fazer o melhor dele, ensinando através de exemplo. Agora, como é que você vê a galera que segue aí o Jair Bolsonaro, quer defender família, vai ver na cambada que segue ele aí. O pessoal que está na mídia aí, que inventa. Só de você estar criando fake news, não precisa mais nem entrar em detalhe. Ele ganhou a própria eleição fazendo falcatrua. A gente sabe disso. Rosa Weber fechou os olhos. Lei 9502, abuso de poder, disparate de WhatsApp, 12 milhões por dia. Então, gente, é isso que você tem que entender. Não que está defendendo, que não sei o que está fazendo, não está fazendo nada. Não está fazendo nada. Então o Congresso aí aprovou esse perdão de 1 bilhão para as igrejas, enquanto o auxílio emergencial foi cortado pela metade. Era 600 menos 400 são 200. Agora vai ser 300 menos 400, vai ficar devendo 100 ainda. O preço dos alimentos subindo por causa do quê? Se a taxa Selic está baixa, a inflação está baixa, por que está baixa? Porque não tem trabalho, não tem emprego. A maioria do Brasil está desempregado, não tem renda, ninguém compra. Aí o pessoal começou a pegar o dinheirinho, você entendeu? Começou a entrar o dinheirinho, o pessoal vai gastar. O dinheiro entra aqui e compra comida, botijão de gás, paga luz, água, vai no mercado, faz uma comprinha. Aí começa a vender, os caras são os produtores, aí os fornecedores são tão pilantras que eles vão lá, aumenta o preço. Aqui, quando começou a pandemia, eu sempre falei, guarda alimento, armazena alimento e água. As pessoas davam risada na minha cara 2, 3 anos atrás. Sentiram na veia. E se prepara, meu amigo. Aí, ó, cada dia que passa com R$100, que você comprava o mês retrasado, é totalmente diferente de hoje. Aqui você vai comprar o óleo aqui no Walmart, ou em qualquer outro supermercado aqui, o preço é $5, um exemplo. Aí não tem na prateleira, amanhã você vai lá, tá $5. É against the law, é contra a lei você aumentar. E por que estão subindo os preços? Aí o supermercado tem que dar outra opção. Não leva arroz, mas leva farinha. Tá errado, gente. Tá errado. Até quando você vai ficar me ouvindo sem tomar uma atitude? Você quer lutar? Pega aqui o meu número, manda mensagem, fala, eu quero montar um comitê revolucionário. Eu quero lutar pelo Brasil. Por que eu tô falando isso? O Bolsonaro não fez um pronunciamento hoje falando, vou lutar ou vou morrer pelo Brasil. Essa música só tá na narrativa. Quem que vai morrer pelo Brasil? Se a maioria do pessoal tava na praia hoje. Foram comemorar o 7 de setembro ou foram curtir, emendar o feriado? Então, gente, tá na hora de separar o joio do trigo há muito tempo. Entendeu? Um discurso inflamado dele com falso nacionalismo, né, de goela abaixo. A própria Constituição, se você for analisar o que foi o fato histórico, dia 7 de setembro de 1822, nas margens do Ipiranga, o Brasil disse ao mundo que naquele dia nunca mais iria aceitar ser submisso a qualquer outra nação, que os brasileiros jamais abririam a mão da sua liberdade. Precisa desenhar? Olha aqui, nunca mais aceitaria ser submisso a qualquer outra nação. Quem que é esse próprio presidente que saca a bandeira norte-americana, cara? Eu moro aqui 25 anos, eu sei respeitar as leis baseadas no Founders and Fathers, que foi promulgado por inspiração por George Washington. Como eu respeito a Constituição do Brasil, que foi rasgada, já mudaram 95 emendas pelo Congresso. A função do Congresso no Brasil é acabar com a Constituição, mas foi promulgada em 1988, através da redemocratização do país. Nós passamos 21 anos de ditadura, e sem falar o AI-5. Eu não estava vivo, mas essa é a realidade. Como é que você entra em própria contradição? O Brasil disse ao mundo que naquele dia nunca mais aceitaria ser submisso a qualquer outra nação e os brasileiros jamais abririam a mão da sua liberdade. Que liberdade que é essa? Que submissão? O pessoal veste a camisa dos Estados Unidos
Entendeu? Não são o povo aqui, o vizinho ali, o outro ali que está no hotel, não sei na onde, que vai sair para destabilizar outros países. As grandes incorporações, 28 bancos, 40 empresas. Sabe que são os Rockefeller, Rothschild, Bilderberg, JP Morgan Chase, Country, sabe quem são esses? Merrill Lynch, Morgan Stanley, sabe quem são esses caras? Goldman Sachs, Bank of America. Vai lá pesquisar, gente. Aí o pessoal vem colocar comentário aí que não tem nada a ver. Eu tô ligado aqui, ó, 2 telas aqui de computador, com 45 sites aí, simultâneo do mundo. Al Jazeera, China Times, desde a Europa, da Ásia, tudo quanto é ligado aqui, ó, o que está acontecendo no mundo a gente está interligado. Aí veio o Bolsonaro apagar essa história. Então, ele apagou a história da escravidão negra, né? Que durou oficialmente até 1888 e foi um pilar da construção do país, né? Então ele esqueceu da história, infelizmente, e a gente sabe também que ele esconde o papel do Brasil sempre que foi, né, subalterno, né, subserviente à colonização pelos países imperialistas, que é o que está aqui. Muita gente questiona, né? Então, ele também diz sobre a identidade nacional, que começou a ser desenhada com a miscigenação entre índios, brancos e negros, reivindicando a falsa democracia racial que esconde o racismo de uma maneira perversa, já que nos dias de hoje, como o levante dos negros, ele está preocupadíssimo, né? À toa que ele fez esse aparato, está injetando dinheiro para os militares, que ele está morrendo de medo de ter uma revolução, porque ele quer fazer uma revolução de cunho popular, revolução conservadora, com poder instituinte conservador. Ridículo, né? Então ele entra aqui em contradição. A ditadura que durou 21 anos aqui, ó, perseguiu, matou, torturou opositores para poder beneficiar empresário com uma solução para poder forçar e massacrou as grandes organizações de trabalhadores. Essa realidade Bolsonaro também incluiu não só na lista da ditadura militar, mas também incluiu o quê? A luta pela liberdade dos brasileiros. O sangue dos brasileiros foi derramado por liberdade. Onde? Através da ditadura. Só pode ter sido. Que ele aí realmente endossa, né? Um especialista em tortura. Eu lembro que os romanos eram isso. Na época que Cristo estava na Terra, eles especialistas em tortura. Tortura, literalmente. Então a gente só vai entender a liberdade explicitamente se for a liberdade dos capitalistas que exploram os trabalhadores e o Estado para poder aplicar arrojo salarial, enfim, beneficiar empresários, como a gente está vendo aí. A liberdade dos próprios militares que estão com o salário triplicado. Tem gente aí, cadê o ministro da Saúde? É um militar que dobrou o seu salário, então aí os caras estão deitando e enrolando, justamente por causa disso, porque ele tem medo. Você tem que entender uma coisa. Ele abriu espaço e a liberdade para poder governar e atuar no nome do capital financeiro. Você tem que entender. A função do Bolsonaro é ser um palhaço, articulador. Ele está ali todos os dias. As pessoas e a esquerda está vinculada ao que ele faz. Esquece de ver quem está dando as ordens. Que eles que são o mal que tem que ser cortado pela raiz. É o que eu falo. A gente tem que derrubar no processo evolucionário. A gente sabe que as políticas de austeridade faz com que você se afaste e não estique a mão sobre o rentismo. Porque aquele ali é o leite das crianças. Por vezes, de fato, não pode ser atacado de forma alguma. Por isso que eles vão receber 352 bilhões, poupança que a Dilma e o Lula deixou para eventuais calamidades, enfim, para ajudar o país nas questões estruturais. Aí você está vendo isso. Um próprio presidente fascista, proto-fascista, que cai em própria contradição num dia onde ele quer defender o quê? Família? Jamais. Não é exemplo para falar de família. Tá fora. Para falar de religiosidade, mesma coisa. Ele pode dar o que ele quiser, até o ministério, ele pode cortar a sede aí de Brasília para entregar para os evangélicos, para essas igrejas aí, só sabe falar sobre teoria da prosperidade, e se as coisas não estão indo bem na sua casa, é porque você é pecador, você entendeu? Cristo trouxe as boas novas, gente. Cristo veio para os doentes, pelos fracos, pelos pecadores.
Ele ama o pecador, mas não o pecado. E você tem que entender isso. Não é um presidente que usa esse tipo de articulação que conseguiu enganar todo mundo no conto do vigário com religiosidade aparente e fundamentalismo religioso que vai atravessar dessa forma. Como é que a pessoa que pensa em Cristo, que pensa em Deus, que fala as coisas que deve falar e odeia a mulher, odeia o pobre, o negro, principalmente o indígena. Odeia. A vida dele está marcada nisso. E você pensa que ele vai cair do dia para a noite? Não vai. Ele vai terminar o mandato, é perigoso a esquerda reeleger ele novamente e você que está aí do outro lado engolir seco. Porque o brasileiro não quer lutar. Então a pergunta que eu gostaria de deixar para você aqui no final. Tudo isso que você está percebendo aí, muitos de vocês às vezes têm medo de se manifestar. Por quê? O medo vem do adversário. Porque o governo de Jair Bolsonaro, ele governa para a minoria. E a minoria está organizada. Nós que somos a maioria estamos dispersos. Ele governa, o seu governo, a sua gestão é baseado na crise sem precedente, no medo, na opressão. Eu estou aqui 15 minutos fazendo esse vídeo, daqui mais 7 minutos, agora, 7 minutos vai morrer um jovem negro da periferia morto pela polícia. Até meia-noite, eu sei que no Brasil é mais de meia-noite, já morreram 15 mulheres. Você precisa entender isso. Enquanto você ficar pensando em fazer vídeo para ganhar dinheiro, que nem muitos que estão aí na plataforma do YouTube, só vem a voz, vão ficar ricos, ganhar dinheiro, como é que se faz, vender Nutella, imitando Pirepai, Felipe Neto, não sei o que, os irmãos e a cambada que tá aí tudo aí, e esquece do povo. Gente, é um pequeno burguês, infelizmente. Essa é a realidade. Essas pessoas estão aí graças a essa plataforma que a gente está usando, que veio aqui desse país e não usa a sua sensibilidade para poder ver aqueles que caminham com sofrimento estampado no rosto, com uma corrente no pescoço, e não ajuda. Eu via e ouvi artista querendo arrecadar alimento, tudo bem, boa intenção, o inferno está cheio de boa intenção. O mais importante disso tudo é que muitas das vezes o coração não age em primeiro plano para esse tipo de pessoas, que só pensa no próprio interesse. Pense nisso. Você quer mudar, quer reconstruir? Monte um comitê revolucionário. Você está com medo do quê? Me explica, porque você está com medo do quê? Você vive num país que você vai escrever história. Se você não escrever história, os seus filhos, os seus netos, você sabe o que vai acontecer com eles daqui para frente? Lembre-se que ressentimento do passado causa resignação do futuro. A resposta está única e exclusivamente em nossas mãos. Legal, então, Robert for International Postal Research. Pense nisso. Lembre-se, o seu compromisso define o seu caráter. Você jamais pode falar uma coisa que você não vive. É ou não é, Bolsonaro? A gente se vê no próximo vídeo. Foi.